São nossos convidados neste Jornal à Noite, Nuno Miguel Lemos, analista de política internacional, e também Rui Henrique Santos, especialista em relações internacionais. Boa noite a ambos. Olá, obrigada Marisa, pela presença. Obrigado. Vou começar por si. Boa noite. A guerra passou, aparentemente, de uma guerra no solo, no terreno, mas deixámos de ouvir falar de avanços e recuos no terreno, para agora, de algumas semanas para cá, ouvirmos sobretudo esta guerra aérea, bombardeamentos, drones. Foi nisto que esta guerra se transformou? Boa noite, Marisa. Boa noite, Rui. Boa noite Olá, a quem nos vê e ouve lá em casa. Acaba que é a guerra que estamos a viver hoje. Também isto já foi previamente anunciado para aquelas que foram as mudanças políticas que Volodymyr Zelensky nos anunciou ao trocar alguns das suas figuras mais importantes que tinham por preferência um regime de guerra aéreo e não tanto um regime de guerra com uma artilharia militar e típica, mas efetivamente acredito que estamos a ver hoje aquela que é uma força, primeiro de uma massa russa que é muito mais forte e tem muito maior capacidade na produção de drones. Não nos podemos esquecer que aquela que é a capacidade de produção a nível de volume é muito maior do lado russo do que do lado ucraniano e que... Apesar dos avanços ucranianos, continua a haver aí um grande desequilíbrio. Sim, e o desequilíbrio é sobretudo, Marisa, em que... por mais engenho que a Ucrânia possa ter na utilização destes drones e, portanto, na utilização inteligente em forma de enxame que permite utilizar estes drones e ferir a Rússia em profundidade, aquele que é o volume que a Rússia possui neste momento e a força que Moscou possui neste momento é muito superior. Rui Henrique Santos, um drone, temos aqui o registro de que um drone, foi notícia hoje, entrou no espaço aéreo da Letónia. Sim. Enfim, não é uma situação inédita. Nada original, infelizmente. Infelizmente nós temos assistido a estas situações nos últimos meses. Isto pode ou não fazer com que a guerra alargue a outros países, nomeadamente no Báltico? Olá, boa noite a ambos. Reparem, eu julgo que neste momento ainda existe alguma racionalidade no conflito. E muito mais do que estarmos agora a tentar alarmar uma situação que já de si é alarmante, convém verificarmos de um ponto de vista sistémico aquilo que está a acontecer nos últimos dias, nomeadamente do que Zelensky disse, do que Putin disse e estes incidentes que estão a acontecer, como é que podem ser explicados num enquadramento mais amplo. Marisa, repare no seguinte, Zelensky, eu acho que nas últimas 48 a 72 horas explicou clarinho como água o que é que se passa. Nós não temos meios, nós precisamos de meios, nós precisamos que os Estados Unidos se colem ao nosso plano, mais um infelizmente, ao nosso plano de obter algum tipo de paz. Do lado americano aquilo que nós encontramos apenas é um silêncio ensurdecedor. E depois Zelensky disse ainda algo mais interessante, que foi, de certa maneira, que o porquê dos Patriots, não, os famosos Patriots, que conseguiriam, de certa maneira, auxiliar a Ucrânia a não sofrer o que está a sofrer, o porquê de não chegarem à Ucrânia. Não só devido às opções políticas norte-americanas no Irão e no Médio Oriente, mas porque, e foi Zelensky a dizer isto, porque é uma maneira da Ucrânia estar mais disponível para conseguir fazer concessões. Concessões essas que falamos sempre do Donbass. E alargando isto depois para aquilo que a Rússia tem dito nos últimos dias, nós conseguimos analisar um certo escalar na retórica russa. Não só Putin ontem a falar das possíveis confiscações agora de barcos europeus, hoje Lavrov a dizer-nos o quê? A dizer que nós não vamos fazer nenhum acordo, uma vez que a Ucrânia tinha sugerido um cessar-fogo aéreo, nós não vamos fazer nenhum acordo. E isto leva-nos, nomeadamente, àquilo que Vladimir Putin, em junho de 24, já tinha referido. Nós temos estes objetivos e vamos atingir estes objetivos da maneira que for. Da maneira que for, que sabemos, é do ponto de vista militar, uma vez que o Sr. Trump, mais uma vez, disse que dava Patriots, depois diz que não dava, diz que está interessado em fazer negociações e depois já não quer saber, e é esta a atenção que temos. Nuno Miguel Lemos, a propósito desta questão ainda dos mísseis Patriots e quando Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, pede pelo menos 10% dos mísseis Patriot dos Estados Unidos, queria ouvi-lo por causa desta conta, dos tais 10%, se isto faz algum sentido, e também o que é que nós podemos esperar que aconteça nas próximas semanas, nos próximos meses, sobretudo com a chegada do rigor do outono e do inverno na Ucrânia, se estes mísseis Patriot não chegarem? Eu acho que é bastante curioso estarmos a trazer percentagens
para cima da mesa. E, curiosamente... Não, quem trouxe foi Volodymyr Zelensky. Sim, ou seja, Volodymyr Zelensky estar a trazer percentagens para esta discussão e não era o seu padrão habitual. Começou com aquela que era um ataque há cerca de 2 semanas, a percentagem de interseção de mísseis balísticos foi de 0%, e aí começamos a trazer algumas percentagens que eu achei isso curioso. Agora, o que nos diz é que aquela que é a capacidade, ou seja, de mísseis que tem atualmente, é cerca de 1% da capacidade que necessita no seu total, e que para conseguir ajudar a Ucrânia a sobreviver até o inverno precisa dos 5%, e estamos a falar de percentagem dos 5% dos mísseis dos interceptores Patriot que os Estados Unidos têm. Portanto, Volodymyr Zelensky está neste momento a fazer contas com aquilo que está no armamento dos Estados Unidos da América, o que não deixa de ser também curioso. Os 5% ajudava a Ucrânia a sobreviver até o inverno e, portanto, a proteger aquelas que são as infraestruturas críticas, e os 10% supostamente a eliminar toda aquela que é a ameaça russa e, portanto, a proteger toda a Ucrânia e conseguir interceptar todos os seus mísseis. Eu acho que agora a Ucrânia, não conseguindo isto para já, e portanto está-se a virar tanto para o Ocidente, para os Estados Unidos da América, a fazer este pedido de ajuda, mas também já se virou para a Ásia, e portanto fez este pedido de ajuda à Coreia do Sul e também ao Japão, para terem algum tipo de misericórdia, vamos assim dizer, para alguém lhe vender algum tipo de armamento. Agora é curioso que Zelensky ele percebe que aquela que é a sua capacidade de interseção não vai aumentar muito mais e, portanto, está a jogar com aquela que é a sua capacidade de ataque e, portanto, melhorar aquela que é a capacidade estratégica, os alvos estratégicos que consegue atingir, para esses sim também provocarem um maior dano na Rússia. Não nos podemos só esquecer, e só mesmo para terminar, a Rússia pode ter muita capacidade de armamento e capacidade de ataque, mas tem a mesma de ter a capacidade de proteger um território que é imenso e uma população que é imensa e, portanto, não é só a força e aquilo que estão nos paióis, mas é também aquela que é a capacidade de defesa de um ataque que está cada vez mais moderno. Nuno Miguel Lemos referiu agora o Japão e eu gostava muito de ouvir ambos sobre esta questão, esta visita que Vladimir Putin fez a este arquipélago das Kurilas. Esta deslocação de Putin pode... Porquê é que acontece nesta altura? Isso pode vir a reacender esta disputa por este arquipélago entre Rússia e Japão? Certo, eu creio que foi mais uma questão simbólica, ou seja, uma espécie de relembrar que a Rússia tem capacidades do ponto de vista militar e do ponto de vista naval para, se quiser, constituir uma ameaça a um flanco em que já não bastava a Coreia do Norte, já não bastava a China e, portanto, ainda relembrar mais a ameaça russa. É, contudo, igualmente algo que se liga ao começo da tal escalada retórica que eu sinalizei à Marisa ainda há pouco, onde Putin não só sinaliza aos europeus como pode responder à questão dos confiscos dos barcos, portanto, da chamada frota fantasma russa, bem como sinalizar aos americanos que, apesar dos Estados Unidos terem, digamos assim, a sua reorientação para a Ásia, a Rússia é também um ator naquela zona e quer ser reconhecido como um ator naquela zona. Deixe-me só referir algo relativamente ainda à Ucrânia. A Rússia não tem, se quiser, a mesma cautela com os seus cidadãos, infelizmente, que tem a Ucrânia, que desenvolveu um sistema de alarme e de alerta bastante complexo para avisar de qualquer tipo de ataque. Vejamos que a Rússia hoje em dia o que tem e que conseguiu investir é na capacidade de fazer dobrar, basicamente, a sua oferta de mísseis balísticos. E isso está a sentir-se diariamente nos ataques sobre os civis ucranianos. Uma nota muito rápida sobre esta questão das Kurilas. Porquê da visita de Vladimir Putin neste momento a este arquipélago? Eu acho que Putin foi às Kurilas dizer a mesma coisa que diz à Ucrânia, que é: o que é meu é meu. E, portanto, foi deixar a mensagem bastante clara de que este território é alvo de disputa com o Japão há décadas. Mas porquê agora? Está há 20 anos no poder e porquê esta visita? Vou tentar explicar de maneira muito rápida. Zelensky, a semana passada, a Coreia do Norte deu à Rússia mais 20 mil soldados do que era suposto. Nós sabíamos a notícia de 30 mil soldados, aparentemente vão dar 50 mil soldados. Destes 50 mil soldados que vão, norte-coreanos, que vão combater pela frente russa, Zelensky veio-nos dizer de seguida e tentar chamar à razão a Coreia do Sul e o Japão e, portanto, tentar chamar à razão aquelas que são as democracias asiáticas. A Coreia do Sul
tem alguns problemas, ou melhorias constitucionais, mas problemas do ponto de vista de Zelensky para dar este tipo de armamento, porque protege aquela que é o armamento que é dado para conflitos ativos. No entanto, Zelensky trouxe logo o problema e a solução, e, portanto, deu logo uma opção de moratória desta Constituição por parte da Coreia do Sul. No entanto, o Japão tem mais alguma abertura para fazer este tipo de disponibilização de armamento e também de interceptores. E, portanto, do meu ponto de vista, isto aconteceu agora porque Putin foi dizer também não é uma opção para o Japão. E, portanto, também repensem qual é que é o vosso envolvimento nesta guerra da Ucrânia. O Japão já tinha mostrado que é a favor de Kiev quando, naquelas que são as reuniões do G7, aprovou sanções à Rússia. Portanto, já está efetivamente a balancear para o lado da guerra, para o lado da Ucrânia, mas foi uma notícia clara e uma demonstração clara por parte de Putin de que este também é uma área de disputa e também é uma área de conflito entre o Japão e a Rússia, e é o único motivo para que o Japão e a Rússia ainda não tenham assinado nenhum tratado de paz. E, portanto, antes que esta situação morna passe para uma situação de guerra, tenham lá cuidado com o que é que querem fazer. Mas não passa. Relativamente à situação no Médio Oriente e a guerra Estados Unidos, Israel, Irão, o líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, veio, entretanto, prometer levar a guerra para aquilo que chamou uma fase ofensiva se as condições que tem imposto aos Estados Unidos não forem aceitas. O que é que seria levar a guerra para uma fase ofensiva, tendo em conta as capacidades que o Irão terá, mas que os Estados Unidos diz que arrasou completamente já há muito tempo. Repare, as capacidades escassas que o Irão tenha neste momento servem para nós estarmos a assistir a um reenquadramento geopolítico daquela zona, onde basicamente os vizinhos regionais do Irão perceberam que os Estados Unidos já não são confiáveis. E, Marisa, repare, caíram décadas de hegemonia norte-americana na região, onde os Estados Unidos era o símbolo não só de uma hegemonia, sim, não só da garantia da globalização dos bens comuns de que todos nós beneficiamos, mas do chapéu de chuva da segurança regional. O Pacto de Meca levar-nos-ia a uma grande discussão, que possivelmente não vamos ter o tempo necessário, mas escalada para o Irão significa sinalizar aos seus vizinhos de que qualquer tipo de ataque americano ou israelita, o Irão está disponível para escalar na base energética, na base civil dos seus vizinhos. E isto pode ter consequências nefastas para o dia-a-dia de uma área que nós nos habituámos a ver de fora como uma área de segurança absoluta, como uma área de investimentos gigantescos, e que um país que está completamente dizimado, segundo Donald Trump, só pela ameaça, repara, o paradoxal de uma grande potência não conseguir infligir a uma pequena ou média potência uma derrota. Os Estados Unidos dizem que vão isolar ainda mais economicamente o Irão. Quer dizer, depois de todas as sanções, depois do congelamento de ativos, o que é que ainda pode ser feito, muito rapidamente? Provavelmente tenho a mesma questão, Marisa, honestamente, porque os Estados Unidos da América vêm-nos dizer hoje, e passo a citar, como nunca as medidas são medidas como nunca se viram na história do isolamento económico, e eu acho que o objetivo com esta frase e com esta própria narrativa é quase dar, fazendo aqui uma analogia ao boxe, mas dando um golpe e tentando fazer duas feridas ao mesmo tempo. Quero fazer um golpe não só do ponto de vista do cerco económico, mas também daquela que é o bloqueio naval que estão atualmente a fazer, e, portanto, tentam juntar as duas coisas. Eu tenho sérias dúvidas como é que isto vai funcionar com o novo objetivo que foi hoje anunciado por parte dos Estados Unidos da América, que é agora o primeiro objetivo, que é repor aquele que são os preços dos combustíveis para os norte-americanos. E, portanto, já abandonámos tentámos uma decapitação do regime que não foi uma libertação das pessoas, já abandonámos quase aquele que Esse critério já ficou esquecido há muito, não é? Sim, há muito. Deixa-me só tentar complementar o que o Nuno está a dizer, e bem, há uma coisa essencial que os Estados Unidos podem buscar agora que ainda não tentaram, que é sanções secundárias, só que vai afetar quem? A China, e vai afetar alguns dos vizinhos regionais que funcionam como a rede de evasão que o Irão sempre tem, para ir buscar receitas. E, além disso, só como nota final, quem foi o grande fornecedor de oxigênio ao regime foi o Sr. Trump, quando desbloqueou o bloqueio, fazendo com que o Irão
conseguisse ganhar receitas e divisas aos milhões durante 15 dias ou um mês. Não me falha a Para memória. rematar, ainda... Totalmente de acordo com isto que o Rui disse. Acho que efetivamente é uma contradição aquele que é o novo objetivo e esta pressão máxima em termos económicos, porque para isso acontecer, para se baixar os preços dos combustíveis, neste momento, com o paradigma atual, o Estreito de Hormuz tem de estar sob livre circulação e isso é completamente contraditório com aquele que é o novo objetivo de pressão máxima económica, que isso implica, é contraditório, isso implica ter de abrir o estreito e, portanto, uma coisa, não se pode ter o bolo e todo o proveito ao mesmo tempo e, portanto, os Estados Unidos estão a querer manter as duas coisas e duvido como é que vão conseguir diminuir este preço do combustível e do petróleo neste momento, ao mesmo tempo que estão a aumentar o cerco e a fazer um bloqueio cada vez mais assertivo. Quem é que controla efetivamente o Estreito de Hormuz? É o Irão? Segundo o Sr. Trump, é a Marinha dos Estados Unidos que já desminou completamente aquilo que é a melhor marinha do mundo e que ele está a dominar a 100%. Repare, nós não temos tempo. levamos mais uma vez à questão fundamental. Quem é que tem a possibilidade de fazer uma ameaça e quem é que tem o poder de contrariar essa ameaça? Neste momento, o Irão, uma pequena ou média potência regional, está a conseguir que uma grande potência passe o dia um bocado envergonhada. Resta-me agradecer a ambos. Obrigado, Maria.